Há 2 milhões de anos, as planícies africanas eram vastos cenários de extremos. Durante a estação chuvosa, rios transbordavam, a grama crescia alta e os rebanhos de grandes herbívoros, como antílopes e búfalos primitivos, dominavam a paisagem. Mas bastava o ciclo das chuvas terminar para que tudo mudasse. O verde se transformava em poeira, o calor castigava sem piedade e a água se tornava rara. Era nesse ambiente de contrastes, onde a fartura e a escassez se revezavam como um relógio natural, que nossos ancestrais precisavam encontrar uma forma de viver. E antes de continuar, já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui você vai acompanhar toda a fascinante trajetória da evolução humana. E cada episódio conecta uma peça desse enorme quebra-cabeça. O cenário dessas planícies não era apenas um palco de beleza selvagem, era também um campo de batalha constante pela sobrevivência. Leões ancestrais rondavam silenciosamente a savana, hienas gigantes caçavam em bandos com força e agressividade surpreendentes, e os lendários felinos dentes de sabre se escondiam nas sombras, prontos para atacar. Um único descuido podia custar a vida de um hominídeo indefeso. Mas os perigos não vinham apenas dos predadores. O próprio clima era um inimigo imprevisível. Secas prolongadas podiam devastar fontes de alimento, obrigando grupos inteiros a percorrer longas distâncias em busca de água. As tempestades repentinas, por outro lado, traziam enchentes e transformavam trechos de savana em terrenos perigosos. Para sobreviver, era preciso ser adaptável, cauteloso e, acima de tudo, engenhoso. A paisagem também estava cheia de oportunidades. Entre árvores retorcidas de acácias e baobás imensos, havia frutos nutritivos e raízes escondidas sob o solo ressecado. As carcaças deixadas para trás pelos predadores ofereciam carne e ossos cheios de tutano, uma fonte valiosa de energia. Contudo, conquistar esses recursos significava enfrentar riscos, pois os mesmos alimentos que atraíam os hominídeos também chamavam a atenção de animais ferozes. Nesse tabuleiro natural, cada passo, cada decisão, podia significar a diferença entre a vida e a morte. As planícies africanas funcionavam como uma imensa escola de sobrevivência, moldando lentamente as habilidades e instintos de nossos ancestrais. E foi justamente sob essas condições extremas que o gênero Homo começou a se afirmar como algo diferente. Criaturas capazes de observar, planejar e reagir de maneiras que iam além do instinto animal. Esse ambiente implacável, repleto de desafios e perigos, não era apenas o pano de fundo da vida dos hominídeos. Ele foi o motor que impulsionou transformações físicas e comportamentais profundas. O cérebro, ainda em desenvolvimento, começava a registrar padrões. A memória se tornava uma aliada, e a necessidade de estratégias coletivas dava origem às primeiras sementes da vida social. Assim, entre a luta pela sobrevivência e a constante vigilância contra ameaças, nascia um dos capítulos mais importantes da história da humanidade: a capacidade de se adaptar ao inesperado e de transformar a adversidade em oportunidade. Se sobreviver ao ambiente hostil das planícies africanas já era um desafio diário, garantir alimento era uma batalha ainda mais complexa. Há 2 milhões de anos, os primeiros representantes do gênero Homo aprenderam rapidamente que a sobrevivência não dependia apenas da força física ou da velocidade, mas também da astúcia. A luta pela comida estava no centro da existência, determinando onde os grupos se estabeleciam, como se moviam e até como interagiam entre si. Os hominídeos eram oportunistas por excelência. Enquanto muitos animais da savana dependiam de uma única fonte alimentar, nossos ancestrais diversificaram sua dieta. Eles coletavam frutos silvestres, raízes, tubérculos e sementes, aproveitando o que a vegetação oferecia em cada estação. Mas a diferença crucial estava na exploração das sobras deixadas pelos grandes predadores. Carcaças abandonadas se transformavam em tesouros de nutrientes, oferecendo carne, gordura e tutano, recursos que alimentavam o corpo e, indiretamente, também o desenvolvimento do cérebro.
Essa busca pelas carcaças, entretanto, não era uma tarefa simples. Aproximar-se de um cadáver recém-abandonado significava correr riscos enormes. Hienas e chacais competiam ferozmente por cada pedaço de carne, enquanto felinos podiam retornar a qualquer momento para defender sua presa. Para os hominídeos, era uma questão de timing. Chegar rápido, extrair o máximo possível com ossos usados como ferramentas rudimentares e fugir antes que o perigo se aproximasse. Essa estratégia exigia coragem, mas também cooperação. Sozinhos, seriam presas fáceis. Em grupo havia mais olhos atentos, mais mãos trabalhando e maiores chances de escapar. A introdução da carne na dieta foi um divisor de águas. Além de fornecer proteínas e gorduras essenciais, ela permitiu períodos de maior saciedade. Isso significava que os grupos podiam se deslocar mais e explorar novos territórios, sem depender apenas da coleta diária de frutas e raízes. A energia extra alimentava músculos mais fortes e, sobretudo, um cérebro mais exigente em termos calóricos. Cada pedaço de carne conquistado ajudava a sustentar a base daquilo que no futuro se tornaria a mente humana. Mas a luta pela alimentação não se resumia à carne. Os hominídeos começaram a perceber padrões na natureza. Sabiam quais plantas eram seguras e quais provocavam doenças. Entendiam a época certa para colher determinados frutos e identificavam áreas onde raízes nutritivas podiam ser escavadas. Esse conhecimento, passado de geração em geração, foi o embrião da transmissão cultural, um dos maiores diferenciais da nossa espécie em formação. A adaptação alimentar também tinha impacto direto na organização social. Repartir alimentos reforçava laços dentro do grupo, fortalecendo alianças e aumentando a coesão entre os membros. Essa dinâmica criava não apenas segurança física, mas também segurança emocional, uma base invisível que sustentava a sobrevivência em meio à savana. Assim, a luta pela alimentação era muito mais do que uma simples busca por calorias. Era um processo que moldava corpos, mentes e comportamentos. Cada raiz escavada, cada osso quebrado em busca de tutano, cada fruto partilhado ao redor de uma sombra, fazia parte de um aprendizado coletivo que pavimentava o caminho para o futuro da humanidade. E enquanto o alimento se tornava o centro da vida, outra transformação igualmente decisiva estava em curso: a importância da cooperação social, pois em um mundo tão perigoso, ninguém sobrevivia sozinho. Nas vastas planícies africanas, onde a sobrevivência era constantemente testada por predadores e pela escassez de recursos, a união entre indivíduos se tornou uma estratégia vital. Viver em grupo não era apenas uma opção. Era uma necessidade ditada pela própria natureza. Cada amanhecer trazia novos desafios, e somente aqueles que aprendiam a colaborar tinham maiores chances de ver o próximo pôr do sol. Os primeiros grupos de Homo formavam pequenas comunidades, compostas por parentes próximos e alguns indivíduos de fora, unidos por um objetivo comum: sobreviver. A vida coletiva oferecia benefícios evidentes. Com mais olhos atentos, era possível detectar um predador se aproximando antes do ataque. Enquanto alguns buscavam alimento, outros podiam proteger os mais vulneráveis, especialmente as crianças, cujo cuidado prolongado era um traço marcante da nossa linhagem. Mas a vida em grupo não se limitava à defesa. A cooperação também transformava a forma como o alimento era obtido e compartilhado. Em vez de cada indivíduo lutar sozinho por sua sobrevivência, os hominídeos desenvolveram comportamentos de partilha. Quando um membro do grupo conseguia carne ou frutas em abundância, o recurso era dividido. Esse gesto não era apenas de generosidade. Era também uma forma de criar laços de confiança e garantir que, em outro momento, a reciprocidade se manifestasse. Assim, a cooperação se enraizava como um pilar fundamental da vida social. Outro elemento que reforçava a importância do grupo era a transmissão de conhecimento. Saber quais plantas eram comestíveis, como usar pedras afiadas para cortar ou onde encontrar água em épocas de seca, não era algo que cada indivíduo descobria sozinho. Essas informações eram passadas de geração em geração.
fortalecendo a herança cultural do grupo. Com isso, a sobrevivência deixou de depender apenas do instinto e passou a contar com a experiência acumulada, uma memória coletiva que se tornava cada vez mais sofisticada. Entretanto, a vida em grupo também trazia conflitos. A disputa por comida, a escolha de parceiros e a liderança dentro da comunidade eram fontes de tensão. Resolver essas situações exigia não apenas força, mas também habilidades sociais emergentes, como negociação, cooperação seletiva e, em alguns casos, a exclusão de indivíduos que ameaçassem a harmonia. Foi nesse ambiente de constante equilíbrio entre colaboração e competição que as raízes da nossa complexa organização social começaram a se firmar. O fortalecimento dos laços sociais trouxe benefícios além da sobrevivência imediata. Viver em grupo proporcionava um senso de pertencimento, um início rudimentar do que chamamos hoje de identidade coletiva. A noção de nós contra eles, o grupo interno contra os estranhos, começava a moldar comportamentos que ecoariam por milhões de anos na história humana. Assim, cada gesto de cooperação, cada partilha de alimento, cada cuidado com as crianças ou defesa contra predadores era um tijolo colocado na construção da vida social. Essa experiência coletiva seria, no futuro, a base para sociedades muito mais complexas, capazes de erguer aldeias, cidades e civilizações inteiras. E enquanto a vida em grupo transformava a forma como os hominídeos interagiam, outro elemento fundamental surgia para reforçar esses laços: a comunicação. Afinal, como coordenar caçadas, alertar sobre perigos ou transmitir conhecimentos sem a capacidade de compartilhar ideias? Se viver em grupo foi um divisor de águas na sobrevivência dos primeiros hominídeos, a capacidade de se comunicar ampliou ainda mais as possibilidades de cooperação. Nos vastos campos africanos, onde o perigo podia surgir a qualquer momento, a comunicação era uma ferramenta vital para coordenar ações, compartilhar informações e fortalecer os vínculos sociais. No início, essa comunicação não passava de gestos, expressões faciais e sons rudimentares. Um grito agudo podia significar alerta de predador. Um movimento com as mãos podia indicar a direção de uma fonte de água ou de uma caça. Esses sinais simples, mas eficazes, criavam uma linguagem não verbal capaz de transmitir mensagens claras em situações de vida ou morte. Com o tempo, os sons foram se diversificando. Diferentes tipos de chamados podiam expressar emoções distintas: medo, alegria, agressividade ou necessidade. Não era ainda uma linguagem estruturada como conhecemos, mas sim um sistema rico em significados práticos. A entonação e a repetição de sons ajudavam a organizar tarefas coletivas, como a defesa do grupo ou a coleta de alimentos. Essa forma inicial de comunicação não se limitava à sobrevivência imediata. Ela também desempenhava um papel essencial na manutenção dos laços sociais. Risadas, sons de conforto ou até gestos de cuidado com outro indivíduo reforçavam a coesão do grupo. Era por meio desses sinais que a confiança se construía e se mantinha, fortalecendo o espírito de comunidade. Além disso, a comunicação abriu espaço para o surgimento das primeiras expressões simbólicas. Alguns pesquisadores acreditam que certos gestos ou sons já carregavam significados que iam além do momento prático. Por exemplo, um som repetitivo poderia não apenas indicar perigo, mas também reforçar a lembrança de experiências passadas, como o local onde ocorreu um ataque de predador. Aos poucos, o ato de se comunicar começava a transcender a simples transmissão de informação e a se aproximar da criação de uma memória coletiva. Essa habilidade também teve impacto direto no aprendizado. Os mais velhos do grupo podiam transmitir conhecimentos aos mais jovens de maneira mais eficaz, não apenas demonstrando, mas também usando gestos e sons para explicar. Essa capacidade de ensinar e aprender acelerou a evolução cultural, tornando os grupos mais preparados para enfrentar novos desafios. Outro aspecto fundamental
foi o fortalecimento das relações afetivas. A comunicação permitia expressar cuidado, reforçar vínculos de amizade e até mesmo criar hierarquias sociais mais complexas. O simples ato de emitir sons em conjunto, em um tipo primitivo de vocalização coletiva, poderia servir como um ritual de união, fortalecendo o senso de pertencimento ao grupo. Assim, a comunicação se estabeleceu como um dos pilares da vida em sociedade. Ela não apenas aumentou as chances de sobrevivência imediata, mas também abriu caminho para algo muito maior: a capacidade de criar símbolos, narrativas e culturas. O que começou como um grito de alerta ou um gesto simples seria, milhões de anos depois, a base para a linguagem articulada, para a arte e para a própria civilização humana. E à medida que a comunicação evoluía, ela se unia a outro elemento que moldaria profundamente a vida nas planícies: a criatividade. Pois não bastava apenas se expressar, era preciso inovar para transformar a realidade e abrir novos caminhos para a sobrevivência. A criatividade sempre esteve no centro da sobrevivência humana. Nas planícies africanas de 2 milhões de anos atrás, onde a vida era marcada por desafios constantes, a capacidade de pensar de forma diferente, de encontrar soluções inesperadas e de se adaptar a novas circunstâncias fez toda a diferença. Se os primeiros hominídeos dependiam apenas da força física, teriam sido facilmente superados pelos predadores maiores e mais rápidos. O que os destacou foi algo mais sutil, mas muito mais poderoso: a habilidade de transformar o ambiente ao seu redor. Quando um pedaço de galho se tornava uma ferramenta, ou uma pedra afiada se convertia em arma, a inteligência criativa começava a moldar o futuro da humanidade. Essas inovações não surgiam do nada. Elas eram frutos da observação atenta da natureza e da experimentação. Um indivíduo que percebesse como uma pedra quebrava em lascas cortantes poderia, com o tempo, aprender a reproduzir esse efeito de forma intencional. Assim, pouco a pouco, surgiam técnicas rudimentares que se espalhavam dentro do grupo, garantindo mais eficiência na caça, no corte de alimentos e até na defesa contra animais perigosos. A criatividade também estava presente na organização social. Quando os grupos desenvolveram formas de dividir tarefas, coordenar esforços e planejar estratégias, mostraram um pensamento que ia além da simples sobrevivência do momento. Havia já ali as sementes do que futuramente se tornaria cultura, tradição e até mesmo ciência. Outro aspecto fundamental foi a adaptação às mudanças climáticas. O ambiente das savanas não era estável. Períodos de seca alternavam-se com chuvas intensas, e a vegetação mudava constantemente. Sobreviver significava ser capaz de encontrar novas fontes de alimento, migrar para outras regiões e até aprender a lidar com espécies desconhecidas de plantas e animais. Essa flexibilidade foi uma das maiores provas da engenhosidade dos primeiros humanos. A criatividade não se limitava apenas ao uso de ferramentas ou à adaptação ambiental. Alguns estudiosos acreditam que ela também se manifestava em formas de expressão simbólica, ainda muito simples, mas já presentes. A escolha de pedras específicas, a repetição de certos gestos ou até marcas deixadas em superfícies podiam indicar que o pensamento humano estava começando a enxergar além do imediato, explorando o mundo da imaginação. Foi essa combinação entre criatividade e adaptação que garantiu que nossos ancestrais não apenas sobrevivessem, mas prosperassem em um cenário hostil. Cada pequeno avanço era um passo na direção do que, mais tarde, se tornaria a civilização humana. E é curioso pensar que, assim como aqueles primeiros hominídeos, nós também dependemos da criatividade e da capacidade de adaptação para enfrentar os desafios do presente. O que nos trouxe até aqui não foi apenas a força, mas sobretudo a mente inquieta que ousa imaginar, inventar e transformar. E você? Já parou para pensar como essa mesma criatividade que garantiu a sobrevivência dos primeiros humanos continua moldando nossas vidas hoje? Deixe sua opinião nos comentários.
Inscreva-se no canal para acompanhar nossa jornada pela história da humanidade e não esqueça de deixar o like. Nos vemos no próximo episódio.